Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título DBO, DQO e Aquicultura, de autoria do Dr. Claude Boyd, professor emérito da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Esse artigo ele foi publicado em junho deste ano, 2021, em junho do ano passado, pela Responsible Seafood Advocate. Vamos dar uma olhada no sumário deste artigo. Após a introdução, falaremos sobre a DBO, demanda bioquímica de oxigênio, características básicas da DBO5, bactérias aeróbias e DBO, diluição das amostras DBO, bactérias nitrificantes e DBO, DBO carbonácea e nitrogenada. Continuando, finalidade e importância da DBO e aquicultura. Em seguida, falaremos sobre a DQO, demanda química de oxigênio, características básicas da DQO, semelhanças e diferenças entre DBO e DQO, interferente no teste da DQO e, finalmente, as considerações finais. Vamos para a introdução deste trabalho. Os testes ou métodos DBO e DQO são utilizados para avaliar a qualidade da água, como indicadores da concentração de matéria orgânica na água. Por conta de suas similaridades e siglas quase idênticas, há frequentemente muitas dúvidas sobre as semelhanças e diferenças entre esses dois métodos. DBO é a sigla para demanda bioquímica de oxigênio ou demanda biológica de oxigênio. Já DQO significa demanda química de oxigênio. Vamos tratar agora da DBO, demanda bioquímica de oxigênio. A gente começa falando sobre características básicas da DBO5. Na DBO, determina-se o consumo de O2 dissolvido em uma amostra de água que foi coletada em frasco DBO e em seguida incubada no escuro a 20 graus Celsius. Amostras de água de reservatórios eutrofizados, tais como de tanques de aquicultura, devem ser previamente diluídas antes da incubação. A incubação no escuro tem por objetivo evitar que ocorra fotossíntese dentro do frasco DBO. No método DBO padrão, aguarda-se um período de 5 dias para concluir o teste. Nesse caso, o método é denominado DBO5. Em seguida, temos bactérias aeróbias e DBO. Dentro da incubadora, o consumo de oxigênio dissolvido na amostra é devido à respiração dos micro-organismos presentes na água, tais como das bactérias heterotróficas que realizam a decomposição da matéria orgânica. Além dessas, ocorre também o consumo de O2 dissolvido pelas bactérias nitrificantes, que oxidam a amônia e o nitrito até nitrato. Nesse longo período de incubação de 5 dias, no escuro, o fitoplâncton acaba morrendo e com ele o zooplâncton. Logo, considera-se que a demanda biológica por O2 dissolvido nos frascos DBO é devida majoritariamente às bactérias presentes na amostra de água. Temos agora diluição das amostras DBO. Ao final do período do teste, isto é, após os 5 dias de incubação, deverá existir 1 mg por litro de oxigênio dissolvido ou mais nas amostras de água. Caso a concentração de O2 dissolvido ao final seja menor que 1 mg por litro, o resultado do teste não será válido. Nesse caso, será necessário repetir o teste com a utilização de uma outra amostra da mesma água, sendo que desta vez a amostra será diluída ou
mais diluída, se já tiver sido anteriormente, com água destilada. Como a saturação de O2 dissolvido em água doce a 20 graus Celsius é 9,1 miligramas por litro, esse é o maior resultado de DBO que poderá ser obtido em amostras de água não diluídas. Só que existe um problema quando se faz a diluição das amostras. As concentrações de bactéria na água diminuem muito quando se faz a diluição. Caso o número de bactérias heterotróficas na amostra seja reduzido, a realização do teste ficará comprometida. Para evitar que isso ocorra, a amostra de água que foi diluída mais de 3 vezes deverá receber um inóculo de bactérias antes da incubação dos frascos. Como os frascos DBO têm aproximadamente 300 ml de volume total, diluições que utilizem volumes de amostra iguais ou menores que 75 ml já devem receber inóculos de bactérias. Esses inóculos são encontrados em lojas especializadas na venda de produtos para laboratórios. A diluição das amostras para a realização do teste da DBO dependerá da fonte de água utilizada. Amostras de águas residuárias provenientes de efluentes urbanos e industriais deverão ser diluídas muitas vezes antes da incubação dos frascos. Já os efluentes de tanques de aquicultura ou não necessitam de diluição ou, quando muito, apenas de diluição moderada de até 3 vezes. Logo, as amostras de efluentes de tanques de aquicultura não necessitam geralmente da adição de inóculos bacterianos para a realização do teste da DBO. Temos agora bactérias nitrificantes e DBO. Quando o objetivo do teste DBO é estimar a concentração de matéria orgânica na água, a atividade nitrificante se torna um interferente, ou seja, um fator indesejável. Diferentemente das bactérias heterotróficas, as nitrificantes não decompõem a matéria orgânica, mas sim oxidam compostos inorgânicos dissolvidos, amônia e nitrito. Logo, o consumo de oxigênio dissolvido a partir da atividade nitrificante nada tem a ver com a concentração de matéria orgânica na água, mas sim com as concentrações de amônia e nitrito. Portanto, a atividade nitrificante é considerada como um fator interferente no teste da DBO e que, por isso, deve ser controlado. Quando a amostra de água é diluída várias vezes, mais de 3 vezes, o efeito da nitrificação sobre o consumo de O2 dissolvido é geralmente insignificante no período de 5 dias de realização do teste DBO. Entretanto, amostras de água não diluídas ou que foram pouco diluídas, isto é, 2 a 3 vezes, podem sofrer significativa interferência da nitrificação no resultado da DBO. Nesses casos, deve-se adicionar o reagente inibidor da nitrificação nos frascos DBO. Esses inibidores são comercializados por lojas especializadas em produtos para laboratórios. A não adição do reagente inibidor da nitrificação, quando ele se faz necessário, leva à obtenção de resultados DBO superestimados, isto é, acima dos valores corretos. Ou seja, estima-se que há mais matéria orgânica na água do que de fato existe. Temos agora o ponto 2.5, DBO carbonácea e nitrogenada. No frasco DBO existe a demanda das bactérias heterotróficas por oxigênio dissolvido, chamada DBO carbonácea, e a demanda das bactérias nitrificantes por oxigênio, chamada DBO nitrogenada, ou demanda nitrogenada de oxigênio. Quando a amostra de água foi diluída várias vezes, mais de 3 vezes, ou quando foi adicionado o reagente inibidor da nitrificação, o resultado da DBO5 consistirá apenas da DBO carbonácea, ou seja, a DBO5 vai ser igual ao resultado da DBO carbonácea.
Portanto, se uma amostra de água não diluída ou pouco diluída for dividida em duas subamostras e em apenas uma das subamostras for adicionado o reagente inibidor da nitrificação, será possível determinar apenas o valor da DBO nitrogenada da água por diferença, isto é, a demanda nitrogenada de oxigênio. No frasco no qual não se adicionou o inibidor de nitrificação, o resultado da DBO vai compreender a DBO carbonácea mais a DBO nitrogenada. No frasco com a sobreamostra no qual se adicionou o inibidor da nitrificação, o valor da DBO será igual apenas a DBO carbonácea. Portanto, pegando o resultado da DBO no frasco sem inibidor e subtraindo o resultado da DBO no frasco com inibidor, a gente tem apenas o valor da demanda nitrogenada de oxigênio. Uma maneira mais simples de determinar a demanda nitrogenada de oxigênio sem usar o inibidor de nitrificação é multiplicar a concentração de nitrogênio amoniacal total da amostra por 4,57. Com isso, a DBO carbonácea, que é aquela que indica corretamente a concentração de matéria orgânica na água, será igual a DBO5 menos o resultado da multiplicação do nitrogênio amoniacal total pelo fator 4,57, certo? Então temos que a demanda nitrogenada de oxigênio vai ser nitrogênio amoniacal total vezes 4,57. Como a DBO carbonácea é igual a DBO5 menos a demanda nitrogenada de oxigênio, a DBO carbonácea vai ser igual a DBO5 menos o resultado da multiplicação do nitrogênio amoniacal total por 4,57. Como os efluentes de tanques de aquicultura são geralmente ricos em amônia, uma parte significativa da DBO dessas águas será devida à demanda nitrogenada de oxigênio. Nesse caso, é importante descontar da DBO total o valor da demanda nitrogenada para que o resultado obtido seja correto, isto é, não seja superestimado. O seguinte exemplo ajudará a esclarecer esse ponto. Considere que a DBO5 dos efluentes de um tanque de aquicultura é igual a 40 mg por litro e que a concentração de nitrogênio amoniacal total desses efluentes é 5 mg por litro. Nesse caso, a demanda nitrogenada de oxigênio, através de cálculo, será igual a 5, que é o amônia total, multiplicado pelo fator 4,57, que dá 22,8 mg por litro. Portanto, a DBO apenas carbonácea, que é a que indica a concentração de matéria orgânica na água, vai ser igual a DBO5, no nosso exemplo 40, menos a demanda nitrogenada de oxigênio, 22,8, 40 menos 22,8, 17,2 mg por litro. Nesse exemplo, haveria uma superestimação da DBO carbonácea da água de 2,32 vezes ou 132%, caso não se descontasse a demanda nitrogenada de oxigênio. Vamos para o ponto 2.6, finalidade e importância da DBO. Com os dados da DBO e da taxa de drenagem do tanque, é possível estimar a quantidade de oxigênio dissolvido necessária para oxidar parcialmente a matéria orgânica a ser adicionada ao corpo receptor. Considere a título de exemplo que a DBO5 dos efluentes de um viveiro de aquicultura é 20 mg por litro, o que corresponde a 20 gramas por metro cúbico. E sua taxa de drenagem é de 1.000 metros cúbicos por dia. Nesse caso, a carga DBO será igual ao produto da DBO vezes multiplicado pela taxa de drenagem.
Então temos 20 gramas por metro cúbico de DBO multiplicado por 1.000 metros cúbicos por dia, taxa de drenagem. Isso vai dar 20.000 gramas de DBO dia ou 20 quilos de DBO por dia. Como resultado da DBO5, nada mais é do que o consumo de O2 dissolvido na água em condições padronizadas, necessário para a oxidação biológica da matéria orgânica. A carga DBO de 20 kg por dia indica que haverá o aumento na demanda por O2 dissolvido no corpo receptor da ordem de 20 kg de O2 por dia ou mais. A DBO, portanto, auxilia a prever o impacto ambiental que o lançamento de diferentes águas residuárias terá sobre a concentração de O2 dissolvido nos corpos receptores. Entretanto, é importante considerar o fenômeno da resiliência ecológica, isto é, a capacidade que o ecossistema tem de se manter equilibrado mesmo após sofrer perturbações ambientais. Em outras palavras, a resiliência ecológica é a capacidade de autopurificação ou autodepuração dos ecossistemas aquáticos. Logo após a entrada dos efluentes, o curso d'água receptor, isto é, o córrego, o riacho ou mesmo o rio, dão início a uma série de processos físicos, químicos e biológicos que acabam por diminuir os efeitos negativos dessa perturbação ambiental na concentração de oxigênio dissolvido na água. Dentre os mecanismos naturais de depuração do corpo aquático, destacam-se os seguintes: diluição, sedimentação, reaeração, que é a difusão de O2 atmosférico para dentro da água em movimento, adsorção, absorção e a ocorrência de diferentes reações químicas. À medida que os efluentes vão sendo transportados para dentro do corpo d'água, a ação autopurificadora ou autodepuradora se torna cada vez mais evidente. Existem modelos matemáticos que calculam a taxa de reaeração do curso d'água. Com essa informação, é possível estimar a carga DBO máxima que um riacho pode suportar por dia sem apresentar níveis reduzidos de O2 na água. Dessa forma, a gestão do corpo receptor de água poderá ser feita não a partir da carga teórica de 100 kg de DBO por dia, que é uma referência genérica, mas com a utilização de um valor mais discriminado, específico para o curso d'água em questão, naquele período de tempo determinado. Vamos falar agora sobre DBO e aquicultura. A metodologia DBO pode ser utilizada para avaliar o impacto ambiental do lançamento de efluentes de tanques de aquicultura sobre a concentração de O2 dissolvido do corpo receptor. A faixa típica de DBO5 para efluentes de tanques de aquicultura vai de 5 a 30 mg por litro, mas não é raro observar valores de DBO acima de 30 mg por litro. A metodologia DBO5 aplicada à aquicultura utiliza normalmente amostras de efluentes dos tanques, não amostras da água de cultivo. O monitoramento e gerenciamento do O2 dissolvido na água de cultivo é, obviamente, feito com o auxílio de oxímetros. A metodologia DBO, entretanto, pode ser adaptada e utilizada na determinação da taxa respiratória na água de tanques de aquicultura, na unidade miligramas de O2 por litro por hora. Essa informação é importante porque poderá ser utilizada para definir a carga de aeração que deve ser aplicada ao tanque para atender a demanda por O2 dissolvido. A taxa respiratória na água se refere à respiração microbiana, isto é, a respiração realizada pelo plâncton total, fito, zoo e bacterioplâncton. Para determinar a taxa de respiração na coluna d'água, proceder da seguinte forma:
Primeiro, coletar uma amostra de água subsuperficial com uma garrafa escura, cujas paredes não permitam de forma nenhuma a passagem da luz. Essa garrafa deverá ficar completamente cheia d'água. Além de escura, a garrafa deverá possuir uma tampa que vede fortemente a boca da garrafa. As garrafas PET de refrigerantes e similares podem ser adaptadas para esse uso. A profundidade da coleta deverá ser conhecida. Pode-se, por exemplo, coletar a amostra de água na profundidade que corresponda ao cotovelo do amostrador, mais ou menos 40 centímetros abaixo da linha d'água. 2. Fazer a leitura do O2 dissolvido na garrafa, que é o O2 inicial, com o oxímetro calibrado. Como não é possível introduzir a sonda do oxímetro dentro da garrafa, porque a boca é muito estreita, fazer a leitura do O2 dissolvido diretamente no tanque, no mesmo local e na mesma profundidade em que será feita a incubação da garrafa, naquele momento. 3. Incubar a garrafa dentro d'água, isto é, manter a garrafa submersa na água na mesma profundidade da coleta por um período de 2 a 4 horas. Durante o período de incubação, a garrafa deverá ficar totalmente submersa na água. Para isso, utilizar algum artifício que dê suporte, sustentação ou amarração a essa garrafa. 4. Terminado o período de incubação, recolher a garrafa e fazer nova leitura de O2 dissolvido, que será o O2 final. Para isso, transferir parte do volume da garrafa para um frasco apropriado e fazer a leitura com o oxímetro. 5 e último, a taxa respiratória na água, na profundidade de incubação, em miligramas por litro por hora, será obtida pela seguinte fórmula: O2 inicial menos o O2 final dividido pelo tempo de incubação. Ao invés de incubar a garrafa dentro da coluna d'água, pode-se mantê-la em incubadora DBO no escuro, na mesma temperatura da água do tanque. Certo? Vamos falar agora sobre demanda química de oxigênio. Características básicas. Características básicas da DQO. A DQO determina a quantidade de oxigênio do dicromato de potássio, K2CR2O7, que foi consumida durante a oxidação completa da matéria orgânica presente na amostra de água. Para garantir que a oxidação da matéria orgânica seja completa, as amostras de água, além do dicromato, recebem ácidos fortes e são colocadas em bloco digestor a 150 graus Celsius por 2 horas. Para evitar perda de água por evaporação, os tubos com as amostras são mantidos em um sistema de refluxo fechado durante a digestão. Portanto, a determinação da DQO é muito mais rápida, são apenas 2 horas, do que a determinação da DBO padrão, que necessita de 5 dias para ser finalizada. Temos agora semelhanças e diferenças entre DBO e DQO. O resultado da DQO corresponde ao que seria a DBO final, isto é, a demanda bioquímica por oxigênio dissolvido após a oxidação completa da matéria orgânica presente na água. Para isso, entretanto, seriam necessários bem mais do que os 5 dias em que acontece a DBO padrão para a oxidação da matéria orgânica a 20 graus Celsius pelas bactérias heterotróficas. Logo, a matéria orgânica na DBO5 ela é apenas parcialmente oxidada pelas bactérias. Com isso, o resultado da DQO para determinada amostra será sempre maior que o valor da respectiva DBO.
De uma maneira geral, o valor da DBO5 corresponde a 65% do resultado da DQO. Assim, se por exemplo a DBO5 de uma amostra de água for 30 mg por litro, sua provável DQO será 46,1 mg por litro. Já se a DQO de determinado efluente for 80 mg por litro, sua provável DBO 5 será 52 mg por litro. Temos agora 3.3 interferente no teste da DQO. O principal interferente na metodologia DQO é a salinidade da água, especificamente sua clorinidade, isto é, a concentração de íons cloretos, Cl-, dissolvidos na água. Amostras de água de alta clorinidade produzem resultados de DQO incorretamente elevados, porque parte dos íons cloreto da água é oxidada pelo dicromato de potássio para hipoclorito, ClO-. Com isso, o consumo de dicromato de potássio aumenta, ele é maior do que deveria ser, caso o dicromato reagisse apenas com a matéria orgânica e não com os íons cloreto da salinidade. Assim, amostras de água salgada devem ser diluídas antes da realização do teste da DQO. Vamos para as considerações finais deste trabalho. Considerações finais. Os objetivos das metodologias DBO e DQO são as seguintes. Primeiro, indicar a concentração de matéria orgânica na água. Tanto o teste da DBO como o DQO fazem isso. 2. Indicar o impacto do lançamento dos efluentes sobre a concentração de oxigênio dissolvido no corpo receptor. Para isso, utiliza-se o teste da DBO. Terceiro objetivo, determinar a máxima carga DBO que poderá ser recebida pelo corpo receptor a partir do lançamento de um efluente determinado, sem que ocorra degradação ambiental. Quarto objetivo, determinar a taxa respiratória na coluna d'água. Essa informação poderá ser utilizada para definir a carga necessária de aeração mecânica do viveiro. Para isso, a incubação dos frascos DBO no escuro. Os frascos são escuros, né? Os frascos são escuros, incubados ou na coluna d'água ou incubados no escuro na incubadora na temperatura ambiente. Deverá ser realizada na temperatura ambiente e em curto espaço de tempo, geralmente de 2 a 4 horas é o tempo de incubação. Amostras de água que foram diluídas 4 vezes ou mais necessitam da adição do inóculo bacteriano para a realização do teste da DBO. Amostras de efluentes de tanques de aquicultura necessitam geralmente de diluição para a realização da DBO. Todavia, basta uma diluição de até 3 vezes, ou seja, utilizar 100 ml de amostra bruta e completar o frasco com água destilada. Nesse caso, não haveria necessidade da adição do inóculo bacteriano. Quando o objetivo do teste da DBO é estimar a concentração de matéria orgânica na água, deve-se adicionar o reagente inibidor da nitrificação em amostras não diluídas ou pouco diluídas. Uma alternativa ao uso do reagente inibidor da nitrificação é o cálculo da demanda nitrogenada por oxigênio, isto é, aquela realizada pelas bactérias nitrificantes. A demanda nitrogenada será obtida da seguinte forma: concentração de nitrogênio amoniacal total vezes 4,57. Em seguida, subtrai-se a demanda nitrogenada do valor da DBO5
para se obter apenas a demanda carbonácea por oxigênio, que é aquela que indica corretamente a concentração de matéria orgânica na água. Caso a oxidação da matéria orgânica nos frascos DBO fosse completa, o que não acontece a 20 graus Celsius em 5 dias, isto é, caso ocorresse a oxidação total da matéria orgânica, a quantidade de oxigênio utilizada pelas bactérias seria equivalente à quantidade de oxigênio do dicromato de potássio consumido na metodologia DQO. Em geral, a DBO, o valor do teste da DBO corresponde a 65% do resultado da DQO para aquela mesma amostra. Bom, era isso. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos a audiência, desejando paz e saúde. Um abraço.